Êxodo capítulo 20, do 1 ao 6. Repare bem aqui, é Deus falando com o povo de Israel. Muito importante você guardar essa informação. A primeira coisa que é dita aqui. Então Deus falou todas essas palavras: eu sou o seu Deus, que te tirei da escravidão do Egito. Então é este o contexto. É o contexto dos descendentes de Abraão. Aquele que foi escolhido, que foi chamado: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu te abençoarei, abençoarei a tua descendência. Estes filhos de Abraão, esses descendentes, estes que são povo de Deus, com uma incumbência de serem sal da terra, de serem luz do mundo, de abençoarem, a missão deles, abençoarem todas as famílias da terra. Deus não escolheu Abraão em detrimento dos demais povos, mas em favor de todas as famílias da terra, para bênção, porque Deus está trazendo revelação e luz a um povo, para que esse povo possa, incumbido desta missão, dessa vocação, levar essa luz a todos indistintamente. É esse o caso. É o povo de Israel que está aqui, recebendo as tábuas da lei, recebendo a revelação específica, que já recebeu uma tremenda libertação, uma tremenda salvação. Pulmão forte de Deus escapou do cativeiro do Egito. Olha só, esse é o contexto. Agora recebem as tábuas da lei, os mandamentos de Deus, a revelação específica, muito clara de Deus. E a primeira coisa que Deus pede deles é que eles reconheçam que Ele é o Senhor, o Deus deles, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E Ele pede: não tenha outros deuses diante de mim. Por favor, não. Como assim? Como teriam ainda outros deuses quando o único e verdadeiro Deus se manifestou a eles e os libertou, e agora fala a eles de uma maneira tão direta e poderosa? Não tenham outros deuses diante de mim. Porque para vocês que receberam a revelação tão poderosa, uma salvação tão grande, isso seria um pecado imenso. A quem mais é dado, mais é requerido. Deste mais será requerido. Quem mais recebeu, mais tem de corresponder. E é o caso desse povo que recebeu a revelação. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu e na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, porque a adoração pertence a Deus, o único e verdadeiro, que se manifestou, que se revelou a eles. Eles não são ignorantes disso. Eles não teriam desculpas para dar. Eles conheceram o Deus que se manifestou tão poderosamente a eles, e que agora requer deles esta fidelidade, esta lealdade. É esse o contexto, meus irmãos. Não tire o texto fora do contexto. Bem mais: não adore estas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou zeloso. Visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Porque no caso de você ter recebido essa revelação de Deus, esse livramento de Deus ter se manifestado de maneira tão portentosa na vida, na sua existência, você se voltar para outros deuses, isso é um sinal de ódio claro e evidente. Você agora fazer imagens de escultura e adorar a criatura, a criação ou qualquer outra entidade, isto é uma violação gravíssima, visto a revelação que você recebeu. Deus se manifestou a você, Deus te libertou, te deu luz, e agora você foge das luzes. Isso é um sinal de ódio, de aversão a Deus, que é indesculpável. Sou Deus zeloso, visito a iniquidade dos pais. Se vocês fizerem isto, vocês vão estar cometendo uma grave iniquidade, por conta da revelação recebida. E isso não vai ficar barato, vai pegar pesado para vocês e vai repercutir
e vai alcançar seus filhos até a terceira e quarta geração. Uma espécie de maldição aqui declarada nesse contexto. Mas olha a misericórdia de Deus: mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Compara 3 ou 4 gerações com 1000. Você ama a Deus? Você guarda os seus mandamentos? Olha a bênção de Deus aí sobre sua vida, que se estende às futuras gerações, até 1000 gerações daqueles que me amam. E aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, disse Jesus. Por que eu estou colocando tudo isso para vocês? Porque agora eu chego já no ponto da mensagem hoje. Tem maldição hereditária? Pelo jeito sim, né? Não dá para negar. Agora, entenda-se que nesse caso, a palavra foi comunicada para o povo de Deus, que recebeu grande libertação, que tem a revelação específica e que estaria incorrendo num pecado gravíssimo, que seria o da idolatria, tendo já os seus olhos sido abertos. Concorda comigo? Tendo já recebido tamanha revelação. Então, é essa dimensão. Para quem recebeu tamanha libertação, tamanha graça, a gravidade de tal pecado, de tal iniquidade, é muitas vezes maior do que aquele que já nasceu no ambiente idólatra de ignorância, que já nasceu no meio das trevas. Entenda bem isso. Aqui o bicho pega. Para quem mais é dado, mais é requerido. Então, essa é a primeira coisa a ser considerada. E as pessoas tiram muitas vezes esse texto fora do contexto. A idolatria é um problema? É, em toda e qualquer geração, em todo e qualquer povo. Desagrada a Deus profundamente. Traz prejuízos para a pessoa, traz prejuízos para a família, traz prejuízos para a nação. Certamente. É treva, é pecado, é iniquidade, é problema. Agora, ela é muito mais grave quando se trata de gente que recebeu libertação, que recebeu salvação, que recebeu a misericórdia de Deus, que foi salva por Deus. É muito mais grave. Imagina o tamanho da encrenca. Está percebendo? Então, é só colocar as coisas no devido lugar para a gente poder ter a dimensão do que se trata. A gente não pode tratar tudo igual, porque Deus não trata tudo igual. Deus não leva em conta, eu acho que eu já vi em algum lugar, o tempo da ignorância, não é? Parece que a gente já ouviu. Ele não leva em conta o tempo da ignorância, mas ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque o pecado traz consequências danosas. Agora, uma coisa que a gente observa, baseado nesse texto, é que muita gente vai ensinar sobre maldição hereditária. E vai ensinar de um jeito estranho as Escrituras Sagradas. Deixa eu pegar aqui a minha cola, que eu tenho uma cola aqui, tá? Tá tudo aqui na cachola, não. Tenho medo de errar. Baseado nessa passagem das Escrituras, que é uma palavra bíblica, bem no contexto dos 10 mandamentos, muitos interpretaram erroneamente o que aqui foi dito. E começaram a ensinar que havia uma maldição automática sobre a vida daqueles dos pais que praticaram iniquidade, que praticaram, no caso o pecado aqui mais é o da idolatria mesmo, que está bem nesse contexto de pecado da idolatria, que Deus visitaria a iniquidade destes pais que cometeram idolatria nos filhos até a terceira e quarta geração, de uma maneira automática, que esses filhos estariam então debaixo de uma maldição inexorável. Só que não é isso que a Bíblia ensina. Isso foi uma interpretação equivocada. Veja e acompanhe comigo.
quantas e quantas vezes nas páginas do Antigo Testamento Deus está corrigindo uma má interpretação. Porque não é assim automaticamente. Veja só Deuteronômio capítulo 24, versículo 16. Isso já é um texto posterior. Olha o que Deus está dizendo aqui, exatamente para corrigir uma interpretação errônea, equivocada, de Êxodo capítulo 20, versículo 5, no caso. Deuteronômio 24, 16. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais, cada um morrerá pelo seu próprio pecado. A alma que pecar, esta morrerá. Mais textos. 2 Reis 14, versículo 6. Contudo, não mandou executar os filhos dos assassinos, de acordo com o que está escrito no livro de Moisés, onde o Senhor ordenou: não sejam mortos os pais por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Aqui eles estão colocando em prática esse texto que a gente acabou de ler, essa interpretação. Tem uma turma ali que cometeu assassinato, ele tem filhos. Então, muitos poderiam entender: olha, Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, então os filhos agora vão pagar também. Só que Deus está dizendo não. E já no texto posterior, em 2 Reis, então, capítulo 14, eles estão colocando em prática isso. Olha, não, o filho não vai carregar a iniquidade do pai. Cada um vai ter que responder pelo seu próprio pecado. Esse é o texto. Jeremias 31, 29 e 30. Veja só que um ditado tornou-se popular em Israel, baseado numa péssima interpretação da Bíblia. E o ditado foi esse: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Vamos traduzir para a linguagem de hoje? Os pais comeram feijoada, os filhos tiveram dor de barriga. Está bem traduzido, né? Os pais comeram feijoada e os filhos é que tiveram dor de barriga. Nunca mais se dirá esse ditado em Israel. Quem está falando isso? Deus. Porque esse ditado é proveniente de uma interpretação equivocada de Êxodo capítulo 20. Repare bem o que diz Deus através do profeta Jeremias, capítulo 31, versículos 29 e 30. Naqueles dias já não dirão: os pais comeram uvas verdes, os dentes dos filhos é que se embotaram. Pelo contrário, cada um morrerá por causa da sua própria iniquidade. Quem comer uvas verdes é que ficará com os dentes embotados, e ponto final. Só que Jeremias diz: naqueles dias, e alguns podem dizer: viu, ainda não tinha chegado esses dias, então estava tudo certo. Não, a gente já viu Deuteronômio, a gente já viu 2 Reis, e aqui, quando Jeremias fala, é na época do cativeiro. O cativeiro babilônico, já é um outro cativeiro. Olha o povo de Israel passando por poucas e boas ao longo da sua vida. E é decorrência do pecado. O pecado da idolatria. Se desviaram, voltaram-se para outros deuses. Então, Deus já tinha dito lá atrás. É interessante você pegar Deuteronômio, pegar Êxodo. Quando Deus coloca, Ele diz assim: eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Veja, não está atrás da gente. A bênção e maldição Deus coloca diante de nós. Se obedecer, vai receber a bênção. Se desobedecer os mandamentos, a maldição. Escolham, pois. Deus está chegando para o povo e está dizendo: a maldição não está atrás da gente. A maldição não está no papai, na mamãe, no avô, na avó. A maldição está diante de cada um de nós. Eu coloco diante de vocês bênção e maldição. Há dois caminhos. Se você obedece, a bênção vem sobre você. Se você desobedece, a maldição. No caso, eles desobedeceram. Veio a maldição sobre o povo. O povo como um todo se desviou, se afastou de Deus, praticou idolatria. Sacrificaram, inclusive, vidas humanas diante de deuses como Baal, Moloque e tantos outros. Coisas absurdas. Se desviou completamente. E a maldição veio.
e eles foram desterrados, e eles foram parar cativos na Babilônia. E lá estão então os cativos, os descendentes, os filhos, os netos, os bisnetos, segunda, terceira, quarta geração, às vezes tataranetos, estão lá no cativeiro babilônico, sofrendo, padecendo. E eles estão muitas vezes interpretando o Êxodo capítulo 20, viu? Os nossos pais, nós não praticamos a idolatria, estamos sofrendo a consequência da idolatria, do pecado de nossos antepassados. A maldição veio sobre nós, decorrentes da falha deles. Meus irmãos, uma coisa que a gente tem que separar é o seguinte: os filhos sofrem as consequências dos atos dos seus pais. Se você tem uma vida boa, confortável, mas de repente você se dá aos vícios, ou se você se dá ao jogo, ou se você de repente começa a perder tudo, seus filhos vão acabar herdando aquilo que você vai deixar. Se você deixar dívida, vai ficar para eles, vai sobrar para eles. Está entendendo? Consequências. E eu também não diria que não exista um quê de maldição também. Um quê de maldição? Assim, os pais que aprontam muito, todo o seu comportamento, toda a sua atitude, tudo isso traz sobre si a ira de Deus, o justo juízo. E os filhos acabam recebendo os respingos disso. Mas, meus irmãos, o que Deus está deixando muito claro é que mesmo que seu pai ou sua mãe, seus antepassados, avós, bisavós, tataravós, tenham sido idólatras, tenham sido pecadores, assassinos, tenham sido cruéis, malvados, tenham desgraçados as suas vidas, você não precisa e nem deve carregar essa sina, essa maldição. Você pode simplesmente romper com isso através de uma atitude diferente. Você pode falar assim: se o meu pai foi um bêbado, se o meu pai foi um viciado, se minha mãe foi uma prostituta, se eles foram idólatras, se eles pintaram e bordaram e eram trambiqueiros, eu não preciso seguir, eu não devo seguir o exemplo deles, eu vou ser diferente. Eu presenciei o mal que isso causou na vida deles, eu não quero isso para mim. Meus irmãos, é isso que o texto está dizendo. A maldição sim recairá sobre aqueles que repetirem os erros e os pecados de seus pais e assinarem embaixo. E muitas vezes o fazem até mesmo pelo contexto em que nascem, que já eu diria um contexto maldito, de tanta pecaminosidade, de tanta crueldade, de tanta maldade. Você está debaixo de uma influência muito negativa, mas você não precisa entender isso como um destino já traçado. Você rompe com uma atitude, porque Deus te dá graça para isso. Naqueles dias não se dirá mais. Aí chega Ezequiel, um profeta posterior, e diz: que vocês querem dizer com esse... deixa eu dar referência. Ezequiel 18, versículos 2 e 4. Que vocês querem dizer com esse provérbio que anda se repetindo aí em Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Juro pela minha vida, declara o soberano, o Senhor, que vocês não tornarão a repetir esse provérbio em Israel, pois todos os seres são meus. Tanto os pais como os filhos são meus. Aquele que pecar é que morrerá. Provérbios 26, 2. A maldição sem causa não se cumpre. Salmo 109, 17. Amou a maldição, ela o apanhe. Não quis a bênção, então aparte-se dele. Deuteronômio 11, 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Bom, então a gente já começou a compreender algumas coisas. Aí alguém pode citar, mas e no caso de Noé? O filho dele, o Cã, pecou contra o seu pai. O pai lançou uma maldição sobre ele. E, de repente, a sua descendência se tornou uma descendência maldita, os cananeus. E como é que fica? Viu? Tem maldição. Noé, é claro, está antes
de Êxodo capítulo... Não é, está em Gênesis, né? Está antes de Êxodo capítulo 20. Mas vamos entender que haja um princípio de que a iniquidade dos pais acabe respingando e sendo visitada nos filhos até terceira e quarta geração. Então deveria haver também o mesmo princípio em Êxodo capítulo 20 que lemos. Não tem só o versículo 5, tem o 6. E o 6 diz: mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam, não é? Eu quero que você tenta acompanhar o raciocínio. Tudo é texto da Bíblia, ou não? O 6 vem logo depois do 5. Está na Bíblia. Noé amava ou não a Deus? Pode responder alto. Amava a Deus. O próprio Deus testifica da justiça de Noé. Mas Deus faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam, não é? Explica para mim. Porque só a maldição pega e a bênção não. Por que você pega o versículo 5 e fala, está valendo? Mas o 6 você fala, não, não é bem assim. Está entendendo onde eu quero chegar? Precisa ser interpretado. E como a gente interpreta? Noé era abençoado. A misericórdia de Deus estava sobre ele e também seus descendentes. Mas a misericórdia também não acontece assim e não se cumpre de maneira instantânea e automática na vida de sua descendência. A alma que pecar, essa morrerá. Se a gente pode dizer que a iniquidade do pai não vai ser punida no filho, a gente pode dizer também que a justiça do pai não é automaticamente transmitida para o filho. Filho de peixe, peixinho é, mas filho de Noé não é Noé. Pode ser Cã. O que é que faz com que a bênção e a misericórdia de Deus sobre Noé, e que está estendida assim sobre a vida, aliás, ele só está vivo por causa da justiça do pai, ou não? Ele só recebeu vida e seus descendentes têm vida porque o pai foi justo. Então veja aí, já um comunicado de bênção. Mas vai depender muito da atitude desta pessoa diante do próprio Deus e diante dessa graça recebida. Para que essa misericórdia seja alimentada, seja correspondida, e ele possa crescer nessa misericórdia, crescer nessa graça, andar nessa luz. Porque senão, bênção e maldição estão diante da gente e não atrás. Está entendendo? Da mesma forma, a iniquidade dos pais é visitada nos filhos até terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Ou seja, se os filhos incorrerem no erro dos pais, se afastarem de Deus, praticarem idolatria, odiarem a Deus, eles receberão a devida punição. Mas se eles romperem com isso e amarem a Deus, serão benditos de Deus. E se um filho de alguém... Olha, eu vou citar alguns outros exemplos da Bíblia. Jó. Porque essa doutrina da maldição hereditária diz que eles acreditam em teologia da prosperidade normalmente. Que se você é de Deus, você vai ter uma vida longa, saudável, próspera, tudo de bom para você, vida abundante em termos de riqueza, sucesso, paz e prosperidade e tudo mais. Então seus filhos receberiam, né, um filho de uma pessoa justa que ama a Deus, receberia todo esse legado, toda essa herança de ter uma vida longa, próspera e tudo mais. Por isso até eles suspeitam que se teve morte prematura na família, isso, olha, vamos examinar, pode ser pecado do pai, pode ser pecado do avô, pode ser pecado da avó, do bisavô. Eles começam a criar uma série de coisas que deixam a gente com a pulga atrás da orelha. Agora, o que aconteceu com Jó? Será que houve um homem mais íntegro do que Jó? Olha, Deus fala justo, íntegro, reto, que se desvia do mal. Inclusive, ele orava e intercedia em favor dos filhos. Os seus filhos morreram todos prematuramente. Não é isso que diz? Mas como isso pode ter se abatido sobre a vida de um homem justo que ama a Deus? Onde que está essa história de sobre 1000 gerações ele receberá a bênção?
Tem coisas que fogem a esse quadradinho, essa coisa que a gente quer destrinchar assim, né? Quem pecou? Uma vez Jesus estava diante de um cego de nascença. E os discípulos com Jesus ali intrigados, talvez com uma teologia de maldição hereditária na cabeça, interpretando mal os textos bíblicos, perguntaram para Jesus: quem foi que pecou, Jesus, para que ele nascesse assim? Ele já nasceu assim, então não foi o pecado dele, então tem que ter sido o pecado do pai, da mãe, do avô, da avó, de alguma coisa. Quem foi que pecou para que ele nascesse assim? E Jesus diz: não tem nada a ver com maldição hereditária. É Jesus que responde. Não foi nem seu pai, nem sua mãe que pecaram. É porque Deus tem um propósito. Ai, mas como pode? Transcende o nosso entendimento. Há muita coisa que acontece. A gente quer simplificar tudo. A gente quer ter o controle. A gente quer ter resposta para tudo. E não é assim, meus irmãos. Quem diz isso é Jesus. Não foi nem seu pai, nem sua mãe, nem seu avô, nem sua avó. Não é maldição hereditária. É outra coisa. Tem coisas que acontecem que fogem essa coisa dessa caixinha. Isso que a gente quer enquadrar tudo. Transcende. Deixa. Deus sabe, meus irmãos. Deus sabe. Nós não sabemos. E é muito complicado quando a gente quer já ter uma definição, uma resposta pronta para tudo. Não é simples assim. Pura e simplesmente não é. Podia falar dos filhos de Samuel. Bom, Samuel era filho de quem? De Ana. A avó então? Não, a mãe dele então? Bênção pura, não é? Ana, mulher de oração. O Senhor visita Ana. Ana, mulher de Deus, consagrada, fiel, que consagra o seu filho, Samuel, que tem a sua resposta, o seu pedido atendido, que é visitada por Deus. Ana, que bênção de mulher. Ela tem um filho super, mega abençoado. Gente, Samuel, que profeta de Deus. Agora saibam que os filhos de Samuel se rebelaram. Saiba disso, meus irmãos. Pasmem, os filhos de Samuel se rebelaram contra o Senhor. Não seguiram o exemplo do pai. Mas eles tinham tudo, eles eram abençoados. Tinha uma avó abençoadora, tinha um pai abençoador. Mas eles decidiram romper com tudo isso. E o texto bíblico é claro, se tornaram rebeldes. Eu podia falar de Adão e Eva, né? Quem foram os antepassados de Adão e Eva? Não vou entrar no caso, né? Que pessoa mais abençoada do que o pai? E aquele pai do filho pródigo? Por que o filho se rebelou? Porque ele tem livre-arbítrio. Bênção e maldição diante de nós e não atrás de nós. Não estamos dizendo que não haja algo atrás. Mas, meus irmãos, agora eu vou entrar no ponto mais importante dessa mensagem. Isso tudo aqui é base, e isso tudo aqui está mais ou menos calcado no Antigo Testamento. E está baseado na lei, no povo de Israel, que era o povo de Deus, que recebeu as tábuas da lei, que recebeu toda essa revelação específica. Agora, vamos para o Novo Testamento? O triste, meus irmãos, que eu fico indignado de ver como tem gente que tem coragem, tem ousadia de ensinar que um nascido de Deus, justificado, que tem paz para com Deus, mediante o sangue de Jesus Cristo, que foi adotado na família de Deus, que se tornou filho de Deus, que foi redimido, que foi tirado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor, que foi abençoado com toda sorte de bênçãos e graças espirituais nas regiões celestiais, que está sentado juntamente com Cristo acima de todo principado e potestade, alguém que é uma nova criatura, cujas coisas velhas já passaram e que tudo se fez novo. Como é que uma pessoa dessa, segundo o ensino de muitos pastores, pastoras, apóstolos, seja lá o que for, profetas,
é de que eles ainda estejam debaixo de maldição de seus antepassados e sofrendo as consequências dessas maldições, porque a redenção em Cristo, porque o batismo, porque o lavar regenerador, purificador do Espírito Santo, segundo a teologia deles, não foi suficiente para dar conta, para aplacar a ira de Deus, para dar paz com Deus, para nos reconciliar com Cristo. Como eles têm coragem de ensinar um absurdo teológico desta magnitude? Que cara de pau! Que insensatez! Meus irmãos, você que foi lavado e redimido pelo sangue de Jesus, você não está debaixo de maldição. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Nenhuma maldição há para os que estão em Cristo Jesus. Gente, eu não estou dizendo que você não trazia consigo maldição. Eu não estou dizendo que você não poderia estar até com influências negativas e com coisas assim terríveis sobre a sua vida. Mas quando você encontrou Cristo, você encontrou o Redentor, Ele te tirou do império das trevas e te resgatou e te transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a remissão dos pecados, a libertação, a vida eterna. O que você tenha sido outrora, o que seus pais tenham feito, não importa. Importa agora que você, a sua herança maldita, que eu nem nego, que a gente possa vir com alguma herança maldita e com alguma espécie de maldição, desde que interpretado devidamente, como eu tentei demonstrar no Antigo Testamento, que só vai pegar em você caso você repita os erros dos pais. Não estou negando isso. Mas pensa comigo. O dia que você foi para a cruz de Cristo, ali morreu a sua velha criatura. Ali você levou a Cristo. É uma coisa linda, gente. Você levou a Cristo toda a sua herança pregressa. Todo fardo, toda maldição, toda carga, toda culpa, toda desgraça, tudo isso você levou para Ele. E Cristo carregou sobre si as nossas culpas, carregou sobre si a nossa maldição. E o dia em que você se encontrou com Cristo, a sua salvação não é pequena. Essas pessoas minimizam a salvação. Ela não é pequena. Ah, como escaparemos nós, diz o autor de Hebreus, se não atentarmos para tão grande salvação. Ela é grande. O dia que você foi para a cruz, Ele pegou a sua herança maldita, carregou sobre si, e lá é dito, sobre a lei, porque a lei traz a maldição. Quem não cumprir tudo que está na lei, acaba sendo maldito. Mas Colossenses capítulo 2 diz que na cruz Cristo cravou todo o escrito de dívida que pesava contra nós. Ele pagou o preço da nossa redenção. Toda maldição Ele carregou sobre si. E agora não para por aí. Não é só o fato que Ele carregou sobre si qualquer hereditariedade, qualquer maldição, qualquer coisa que estava sobre nós. É que agora nós fomos feitos herdeiros de Deus, co-herdeiros juntamente com Cristo. Fomos adotados na família de Deus. Romanos capítulo 8 diz o seguinte: nós não recebemos um espírito de escravidão, de temor, de covardia, para viver outra vez atemorizados, mas recebemos o espírito pelo qual clamamos Abba, Pai. Meus irmãos, a nossa herança é a herança de filho de Deus. É isso que está sobre você. Então creia na palavra de Deus. Não dê ouvidos a essas conversas, a esses que colocam dúvidas, a esses que semeiam temor, a esses que semeiam confusão na cabeça dos filhos de Deus, porque o Filho de Deus não é maldito, ele é bendito, herdeiro de Deus, co-herdeiro juntamente com Cristo. Isso que precisa ficar claro e definido. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente
sereis livres. Bom, podia dizer tanta coisa a mais, mas eu acho que é suficiente. Talvez um texto que eu acho muito importante, deixa eu ver onde que ele está aqui. 2 Coríntios, porque a gente falava da lei, né? 2 Coríntios 3, acompanha comigo desde o versículo 6. A letra mata, mas o Espírito vivifica, meus irmãos. Olha o que Paulo diz: se o ministério da morte, gravado em letras, em pedras, se revestiu de glória, que ministério da morte é esse? O ministério da lei. O ministério de Moisés, que traz maldição. A maldição da lei. Gravado com letras, porque não que a lei seja má, mas é que nós não conseguimos cumpri-la devidamente. Incorremos na culpa. Gravado em letras, em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece. E o pessoal está usando o Antigo Testamento para botar culpa no coração dos filhos de Deus. Já não resplandece. Diante da atual sobreexcelente glória, meus irmãos. Como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação, para a obra de Cristo na cruz, para a nossa redenção. Porque se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Onde é o Espírito do Senhor, aí há liberdade, libertação para os cativos. O Espírito de Deus está sobre mim, porque me deu o poder de proclamar libertação aos cativos. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Moisés, falhou feio aqui, hein? Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido, meus irmãos. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. E eu sinto informar que sobre o coração de muitos crentes, pastores inclusive, que pregam essa mensagem. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o que acontece quando a gente se converte ao Senhor? O véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Somos transformados, ele diz mais adiante, de glória em glória, na sua própria imagem, restaurados à imagem de Jesus Cristo, filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros juntamente com Cristo, abençoados com toda sorte de bênçãos e graças espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque Ele liberta e liberta para valer. Portanto, a nossa salvação não é pequena, é grande, e não deixe ninguém te enganar a esse respeito. Amém? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou temer mal algum, porque Tu estás comigo, a despeito do que eu estou passando. Eu sei que nada me separará do Teu grande amor. Tu estás presente. A gente não pode tirar conclusão precipitada. E nós fomos redimidos e fomos tirados do império das trevas, resgatados, porque não há mão mais forte do que a Tua, nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Bendito seja o Senhor Jesus, o Rei da glória, o libertador. É o Teu nome, Senhor, que invocamos sobre a vida desses que buscam a Tua face, que buscam socorro nesta hora tão oportuna em que o Senhor está aqui, está entre nós. E o Senhor ministra ajuda, socorro, bênção, libertação, graça, cura. Oh Jesus maravilhoso, seja o Senhor a pôr as suas mãos sobre a vida de cada um.